Recordas-te do momento em que chegaste até nós? Como é que te sentias em relação ao inglês? Lembras-te daquele momento? Quem eras tu naquela altura? Sim, sim. Tem menos de um ano, não é, Ana, que eu tô com vocês. Ah, mas sim, não, tava muito travada, não conseguia. Tinha muito medo das reuniões, não dormia. Se eu tivesse uma reunião em inglês no dia seguinte, eu não conseguia nem dormir pensando no que ia ser. Ok. Realmente não conseguia muito avançar com até de estudar, de ver outras formas de aprender inglês, não tinha muito mais visão de como melhorar, ou então Ok. como sair desse círculo, né, de sofrimento que era, assim. Ok. Em termos técnicos, o teu inglês já era muito bom também. Há pessoas que têm para fazer com o inglês. Nós sempre falámos do princípio que o teu inglês já era muito bom, mas tu não conseguias ver isso. E já tinhas estudado, já tinhas feito imensa coisa e sempre foste, mesmo sem nós, tinhas avançado de nível muito. Ok? Sim, Mas ainda sim. sentias que não chegava para falar. Era esta sensação de não consigo entender, não consigo falar, não é? Isso, não consigo entender, não consigo falar. E assim, sei que tem dias, até hoje, que Isso, vocês falam, olha, o inglês tá muito bom, mas eu não, isso, ainda não considero. Mas eu isso. percebo já a minha tranquilidade hoje, Ok, não é? Eu não tinha essa tranquilidade isso, que eu tenho de pensar, amanhã eu tenho uma reunião em inglês e olha, isso. vamos para a reunião. Eu durmo bem. O teu percurso tem sido muito pragmático. Algumas pessoas demoram mais tempo a dar o salto lá para fora. Tu tinhas uma situações em que tinhas mesmo que falar, certo? E foste Sim. de uma para outra, para outra, para outra. Lembras da primeira vez que decidiste vou falar? Porque eu lembro-me de cada momento, não é? A Ana tem acompanhado mais no fim, mais ultimamente, mas tem sido um passo atrás do outro, não é? Sim, sim. Eu lembro de ter tido uma reunião, que eram reuniões com empresas individuais, assim, Ok, era eu e a empresa, e eu tinha mesmo que falar, não é? Só tinha eu para falar. ok. E eu lembro que aquele dia foi muito terrível, porque estava no início, vocês me dando apoio. Isso. E lembro também de uma outra ocasião que era uma apresentação. Era uma apresentação muito curta, que a gente Hum, até meio que conversou, que olha, não precisa ser memorizado. isso, Isso tem algumas técnicas, não é? Que não precisa ser uma coisa que você esquece uma palavra e você se perde, não é? isso, E nós isso. trabalhamos nisso. Mas para mim, eu acho que a reunião, a apresentação foi o pior, porque eu tinha que estar presencialmente, não era online, e tinha que falar inglês, e eu pensava, e se eu me perder? E se correr mal? E se... Então, mas assim, eu consegui dormir naquele dia Ok. ainda. Então, isso já foi um bom passo. Ótimo. Mas eu acho que esse início é muito difícil, né? Esse Hum. início de, olha, eu consigo. Você mesmo diz que a gente tem que perguntar sempre, olha, eu não entendi bem, né? Como Olha, farias em fala de português, não é? novo. Como farias em Como se português. faz? Hoje eu percebo, hoje eu acho que mais tranquilo, eu percebo que isso acontece tanto em Isso, português quanto em inglês, e isso. não só comigo, de perguntar, olha, deixa eu ver se eu entendi o que você disse, não Que é? mostra o teu profissionalismo, que mostra a tua vontade Sim. de querer. Porque nós, em português, sem repararmos, permitimos a isto, vocês em inglês não se permitem. Parece que em inglês tem que sair tudo, tem que entender à primeira vez e tem que falar à primeira vez. Em Sim. português, nós conseguimos dizer, não era bem isto que eu queria dizer. O que eu queria dizer, nós em português temos uma vontade que em inglês vocês não se permitiam, não se Sim, permitem ainda, não é? sim, sim. E hoje eu reparo até que nas reuniões que eu tenho, e as pessoas Sim, falam bem inglês, que elas fazem isso também. sim, Olha, eu não entendi bem, o que que ele disse? Ou perguntam para um colega. sim. E isso já me deixa mais tranquila, porque vocês sempre me disseram isso, não é? Olha. O que eu estava, quando me contactaste no outro dia, né, estávamos a trocar mensagem, o que eu senti é, finalmente a Priscila está aberta para perceber, porque às vezes estamos tão focados ainda no nosso medo que não vemos as outras pessoas, só vemos o que elas Não. fazem bem, estamos sempre na comparação. Sim, Eu senti que agora já tens mais espaço para perceber, os outros também fazem, isto é o normal do dia a dia, não é? Que é o que sim. fazemos em português e as pessoas fazem à vontade em inglês, algumas, muitas não conseguem fazer, mas há pessoas que fazem isso, e essas pessoas é que avançam mais rápido, porque estão ali numa coisa mais natural. Sim, eu tive uma reunião que eu percebi, olha, as pessoas estavam errando, Isso, e eu consegui falar naquela reunião bem, assim, e não foi nenhum problema, porque não era algo combinado. isso. Não é porque quando é algo combinado, olha, você vai ter que apresentar isso, vai ter que dizer alguma coisa sobre esse assunto. É Isso, mais claro. fácil, porque a gente tem ali já um preparo emocional, vamos Sim. dizer assim. Mas não tive isso, e eu percebi, consegui ali falar bem, e consegui também perceber os erros dos outros. Ok. Assim, que ninguém
não é a nossa língua. Ah, Então, é isso. E as pessoas aqui que estão a ouvir não sabem o teu nível de inglês, mas se soubessem, a maior parte das pessoas dizia: por que é que ela está a ter aula? mas é o que eu pergunto sempre das minhas colegas. Eu pergunto por que que elas estão aqui, que elas têm um inglês tão bom. Por que que elas estão aqui É gastando difícil vermos o tempo? nosso, difícil vermos o nosso caminho, e depois és tão dedicada, não é? A procurar, tu passares de reuniões mais um a um, depois maior, vamos aqui fazendo caminho, não é? Às Sim, vezes era sim. aquela coisa, primeiro tinha que ser mais controlado, depois é como é que eu vou lidar com as perguntas espontâneas, Pois é. são camadas, não é? São mais e Pois mais. é, pois é. Assim, eu acho que é um passo de cada vez, né? Como a gente É diz, não isso, é? O primeiro é perder esse medo, que eu acho muito importante, que isso atrapalha muito. tudo. E eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de estar em uma reunião em inglês, mesmo que eu não tivesse que falar nada. Isso, Só de estar ali, alguém me perguntar em seguida, o que que foi falado? Eu já ficava muito nervosa. isso, Quando eu precisava falar, era pior ainda. isso. Então, só de perder, eu acho medo, só de, olha, eu consigo fazer isso, eu consigo gerir essa situação, tem dias Vou melhores, sobreviver, há uns dias melhores, eu vou há uns dias sobreviver. piores. É isso. E Consegue. acontece em português também, não é, Ah, Ana? igualzinho, igualzinho. Então, eu tenho reuniões muito boas em português e outras péssimas. Então, Isso. E a parte a seguir, que é a outra parte a trabalhar, que é quando a reunião não corre tão bem, como faríamos em português, pensar o que é que eu posso melhorar para a próxima vez, em vez de ficarmos 10 dias chateadas com. sim, Era muito tempo chateada, não é? sim, sim, Muito tempo sim, perdido. Bem, o que é que eu vou fazer com isto? Não é? Não soube aquela. sim, No outro dia dizia, hum, até a prestar atenção às expressões. Agora já tenho espaço para, olha, esta expressão daqui, mais abertura. sim. Tudo, não Sim, anotar, não é? Hoje eu anoto algumas coisas, até para é? tirar dúvida nas aulas, ou então que eu Isso, gostaria de usar mais, ou de isso, escrever usando aquelas expressões. Hoje eu consigo fazer isso. isso. Mas antes eu nem conseguia. Eu acho que era Não tanto há espaço para nervosismo. isso. Não há. Pois é, eu não consigo. Mas você me dizia, né, Ana? Olha, É um é caminho. tudo nervoso, é porque você está nervosa. Eu E eu só não pedi à conseguia vossa perceber. paciência. Eu pedi à vossa paciência de isto vai acontecer tudo, mas é uma coisa atrás da outra. E há aquela urgência, tenho que fazer tudo agora, não é? Sim, sim. Vocês confiarem neste caminho de que isto vai tudo acontecer. A pessoa vai sentir, vi sobrevivi a isto, também vou sobreviver. Nós vamos ficando mais confiantes, não é? É isso, é isso. E o contato também melhora muito, não é? Isso, Tipo, quando você se permite, você vai tendo mais contato, você vai se desafiando mais. Porque assim, eu isso, nem me permitia participar das reuniões, eu isso, fugia, ou eu pedia para outra pessoa, isso, ou eu ia, então eu vou com um colega e deixa esse colega falar, isso. não é? É Então, muito comum, assim, muito comum, muito comum. então, hoje não, hoje eu falo, não, deixa que eu vou tentar. E olha, É. se correr bem, bem, se não correr. Ok, Ali vai ter que ser, vai acontecer alguma coisa que vai melhorar de isso. alguma forma esse processo, não é? E hoje eu consigo ver assim, mas eu não, realmente eu não conseguia. E eu fico muito impressionada porque não tem nenhum ano, não é? Porque Isso. eu lembro que você me disse quando eu entrei, olha, fica um ano e pelo menos um ano e tenta dar essa Para chance sentir, não é? Para para sentir. sentir. E eu pensei, ai, em um ano não vai acontecer nada, vou ter que ficar 20 anos, porque assim, o meu estresse era tanto, o meu nervoso Isso. era tanto que eu percebi isso não vai dar em nada. E hoje não, Mas hoje tem. confiaste, não é? E confiaste em ti, Sim, porque tu és muito trabalhadora, não é? sim. Ok, tu és dedicada a este Sim, sim, processo. sim. Como vocês sugeriram, minhas coisas são todas em inglês. Isso. Então, os filmes que eu assisto são em inglês, os podcasts, eu até agora estava esse Spotify Rapid, e Ok. ele me deu, Português. os podcasts eram todos em inglês, e eu Ok. fiquei, olha, que evolução, não Tão é? bom. É, de Também ouvir, resistias, não é? Que tinhas que entender sim, tudo para desfrutar. Era um peso, era tenho que perceber tudo para poder desfrutar. sim, é isso, é isso. E é muito Consegues, difícil. desculpa, consegues ver alguma ligação entre isso e a tua vida pessoal que isto tenha impacto? Porque o meu desejo mais profundo é que vocês comecem a ver que isto também muda a maneira de nós vivermos menos pesada. Não sei se tu sentes alguma ligação. Sim, eu sinto isso. Eu acho que a gente se cobra muito, não é em tudo, Isso. né? Ok. Na primeira vez você até me perguntou, você se cobra assim em outras coisas? Eu disse que Sim. não, que era só o inglês, Isso. porque eu achava que era o inglês só. E Mas não depois é, você né? percebe que não, e hoje já está muito mais leve para tudo, assim, Ah, olha. E até dessa questão de ser julgada, não é? De, olha, lógico que vão ter reuniões que pode ter um chefe, pode ter alguém que eu não sim. gostaria de ser julgada por essa pessoa Claro. e acho que eu vou ser.
Muitas vezes, olha, o que eu percebi é que ninguém tá nem aí pra gente, não é? A maior parte do E tempo. o que vai acontecer ao teu inglês é que ele vai acelerar, porque neste processo, quando estás mais flexível, estás muito mais a explorar tudo. Enquanto nós temos Sim, aquele sítio fechado, não há exploração. É pois é. certo, errado, É, certo. é. Não há E eu capacidade. falo, e nas reuniões eu tento, às vezes, falar, as pessoas me ajudam, ou então aquilo Isso, ali. É que é uma conversa, não é? Então, muitas isso. vezes você tenta falar, você nem acaba, porque o outro já pegou a ideia e já. Não é um E é guião, muito não é mais um guião, que fácil. agora falo Não, eu, pois não é esse. sim, mas tem sido isso, eu consegui perceber que essa pressão a gente faz em vários momentos, né? Muito. Com a gente. E só de saber Eu que o inglês também, já tá bom. eu também. A professora Ana também. Todas nós temos esta parte da vida que é muito dura connosco, por isso eu não quero para Sim. vocês o que eu não quero para mim, não é? É a mesma coisa, Sim. E sim. eu penso também hoje nisso, eu penso, se eu vejo alguém sofrendo por causa do inglês, eu penso, Sim, por que que tem que ser assim, não é? Tipo, não precisa ser assim, né? É sim. um processo que Que é o não normal, tem mas que está motivo, muitas, é de todo lado esta pressão e se nós desconstruirmos isto, fica mais fácil. é isso, é isso. Diz-me só uma coisa, só para terminar, alguma coisa que tu sintas que tem ajudado em particular, que tu sintas, isto foi mesmo importante, alguma coisa que tu sintas que foi em particular? Em relação às ferramentas, assim, Isso, tudo o que tu achaste que foi neste caminho, o que é que sentes que foi mais útil para ti? eu acho que eu assistia muito filme e eu ouvia muito podcast. Ok, Mas eu ouvia em português e via muito as legendas em português. ok, Eu acho que nesse processo o que me ajudou mais são os podcasts, que eu passo muitas horas no trânsito ok. e escuto em inglês. E às vezes escuto, entendo metade, então volto, entendo mais Sim, um pouco. E isso. depois também no Essa mudança Spotify. de atitude, achas que é uma mudança de atitude? Porque muitas pessoas ouvem e ficam a sofrer, desligam logo. Ah, não, hoje já Mudaste, não. mas mudaste na maneira de lidar com isso, não ter que estar a esperar, a maneira como abordaste as coisas, não Ah, sim, sim. No início eu escutava, não sei, 10 minutos e pensava, eu não vou, não entendo nada, acabou, eu não quero mais. é? Ok, E hoje já não. E consigo ouvir, consigo perceber. É como se fosse um estudo, né? Volto. isso, Então, assim, muitas vezes eu passo uma semana no mesmo, naquela ótimo, hora de ótimo, podcast, porque eu volto isso, e tento perceber melhor o que ela disse, ou o que naquela entrevista, ok, e depois tento colocar isso para as aulas, não é? Tem isso, aquelas aulas que a gente prepara algo para dizer, e às vezes é um assunto interessante, então eu pego e tento estudar aquilo que eu ouvi para falar na aula. ótimo, ótimo. E acho que uma ferramenta também boa, que no Spotify tem alguns podcasts, A tem transcrição, toda a transcrição. é Então, maravilhosa. é isso, eu escuto, e aí às vezes eu volto, tento Isso, entender, se eu não conseguir, eu já passo depois para a transcrição, e aí, ah, é porque ele disse assim, ou então é porque ele juntou tudo, né? isso, As pessoas juntam as palavras, isso. e percebo muitas vezes que é costume, tem sido mesmo costume ouvir. É um hábito, não é? Estás É um ali. hábito, é. O que é difícil para as pessoas é a resistência de não percebi, eu tenho um problema qualquer, vou desligar. Em vez de ser Sim, uma coisa, eu adorava quando era criança ter tido este tudo que hoje há um mundo inteiro de coisas para aprender, não é? E tinha uma sim. cassete e estava ali só. É isso, é isso. Hoje em dia, se não tivermos fechados, se estivermos a explorar sempre, há todo um mundo de coisas para É fazer. isso. E o que eu mais também me impressiona, Ana, é que quando a gente se abre dessa forma, tanto conhecimento, coisas, assim, eu gosto muito de coisas culturais, eu gosto de Isso, livros, e até mesmo informações que podem ser em inglês e que eu não teria em isso. português. E acho que abre muitas portas, assim, de informação, não é? De Acho que alguma sim. coisa engraçada. Acho que E para esse mim é tem um. sido, ótimo. O inglês, não interessa muito a língua, infelizmente ou felizmente é o inglês, não é, que dominou no mundo, mas esta abertura para poder ver muitas coisas, aceder a muitas coisas, a É mim é uma isso. oportunidade de ter o dia todo contacto com tantas línguas, até o inglês de outros países, pessoas que falam inglês noutros países e que dá para estarmos a contacto com muitas coisas o tempo todo. Pois é, muita informação que você tem, é muita. Hoje eu não tenho tempo para ouvir tudo que eu Não, gostaria, nem não, ver tudo que eu eu também não. queria, porque abre, eu Também. acho que abre mais portas ali, Abre. abre mais informação. É. E outra coisa que eu queria também deixar aqui é que quando você me falou, a gente pode conversar um pouquinho, eu achava mesmo que era em inglês. Ok. Eu falei, sim, pode ser, Ai, olha, mas pode não. ser, se quiser. É bom, não é? É bom essa oportunidade. Sim, então assim, a tranquilidade já é muito bom. Ai, que bom, que bom. Já estavas É, até disposta a falar em. eu vou estar com a Ana. Lógico que a gente tem aqui um ambiente mais, como você diz, acolhedor, não é? A Sim, gente tem um ambiente acolhedor e a gente tem na aula também. Então, acho que isso tudo
facilita, não é, esse aprendizado. É tudo muito simples, assim. Não é uma coisa igual num curso. Eu fiz muito tempo curso, você Já sabe fizeste disso. assim. Uhum. E, e aquilo ali você acha que não. Olha, todo mundo fala melhor do que eu, aquilo ali, não é? Você, o professor sempre dá atenção para quem está muito bem e para quem não fala Não, muito, é não era preciso esquecido. ser assim, mas sim. Com grupos maiores é mais difícil chegar às pessoas, talvez. Sim, sim, É pessoas mais atentos do que outros, não é? é Também verdade. muita Sim, pessoa, sim. Sim, e parabéns, porque o teu caminho tem sido sempre aqui. Tipo, mais uma sim, coisa. A Ana sim. manda-me mensagem e diz: manda mensagem à Priscila Cristina, mais uma conseguiu. coisa, mais uma coisa. Não, sempre eu penso, eu vou mandar logo mensagem para ela, Sim, porque. Ou para sim. você, porque assim, É igual, eu sim. sei que é uma coisa muito pequena às vezes, não é? Não Só que é, é para mim eu não gigante. conseguia, antes eu não Sim, conseguiria fazer. Então, quando eu sim. consigo, É é muito muito bonito. bom, é muito bom, é É, muito bom. não há, tenho 10 anos já deste projeto, não há nenhuma vez que eu não me emociono. Quando eu disse, mais uma pessoa que sente, mais uma barreira e mais uma barreira, Sim. é a É um parte mais. alívio. É, é. É um alívio, Ana, eu acho que é um alívio. E assim, lógico que eu quero melhorar muito, né? Eu quero ter um dia que Ah, eu chegue e converse, que eu mude de português para inglês, como eu vejo ok, algumas pessoas bora lá. mudando, sem estresse. Isso. Queria melhorar muito a minha gramática, queria usar muitos vocabulários, muitas palavras que eu não uso, né? Usar mais vocabulário, aprender mais. Tem muita coisa ainda para ser Sim. Vamos ao explorada, não próximo é? objetivo, não é? Vamos aqui É dar o isso, primeiro é objetivo. isso, é isso. Mas É, o meu principal era o medo, né? Eu tinha é. muito medo. Eu Sem isso tenho. não há hipótese nenhuma. Não, Não, pois é, pois é. E só perder isso já é incrível. E a é sensação de incrível. liberdade que eu também tenho na minha vida noutras áreas, não é? A sensação de eu não vou adiar a minha vida, esta é a minha sensação preferida na vida, em todas as áreas. Não tenho que adiar só porque eu não tenho isto perfeito, ou porque não É tenho. isso, É muito bom, eu é gosto. isso. E nessa sessão que eu contei para você, que eu tinha que falar em inglês numa apresentação, eu lembro que tinham várias pessoas também com problemas em inglês e resolveram falar em português, Ah, fazer a apresentação em português. isso, Apesar de ter muitas pessoas no local que não falavam português. isso. E eu poderia ali naquela hora dizer, olha, eu vou falar português, porque isso eu sei. Podias ter escolhido, não é? Poderia. E eu pensei, ah, não, mas isso não. Eu tenho estudado muito, eu tenho, não é me empenhado muito, e seria Claro, um desafio ali. claro que sim. E E foi são, ótimo. são tudo aulas de inglês. Na realidade, a nosso tempo connosco é só uma parte, porque são tudo aulas de inglês gratuitas, não é? Sim, Na vida, sim. o cérebro está a encaixar, o cérebro está a fazer o seu caminho É também, isso. não é? Não é É só na aula, isso. é tudo, isso tudo. Nós vemos, a Ana está-me sempre a dizer das pessoas, quando vocês têm que usar na vida real, na aula a seguir estão muito diferentes, porque tiveram a Sim. oportunidade de pôr em prática, De tiveram. falar, sim, Sim. sim. Então, isso está tudo a acontecer, sim. Pois é, eu acho que juntou tudo, juntou essa necessidade de falar inglês, juntou com as oportunidades que eu tenho no trabalho, não é, de Sim, falar, e eu sei, como eu te disse, que eu colocaria outra pessoa, ou inventaria alguma sim, coisa para não dizer sim, muita coisa. exatamente. E agora eu não preciso, não é? Mesmo que eu não entenda, eu falo, olha, eu acho que eu entendi assim, é isso. Isso, E a isso. pessoa diz se é, não é, ou então explica um pouco melhor. É tão Já bom, não né? tenho mais vergonha de dizer, olha, isso não é minha língua, não é? Eu não tenho que estar aqui Que bom. Estás-te a tornar uma 10. daquelas pessoas, estás-te a tornar uma daquelas que estava a ouvir e estava a pensar, estás-te a tornar uma daquelas pessoas que as nossas alunas dizem, aquela pessoa com que eu trabalho, que já não se importa com o que os outros dizem, e eu fico à espera, né? Estás-te a tornar essa pessoa, que é o que nós Sim, dizemos sim, para vocês, que é essa pessoa sim, que avança no meio de. sim. Eu tenho alguns colegas assim, que são ótimos e fazem isso muitas vezes. Olha, eu não entendi bem. E riem E dos ri, erros e param a reunião para refazer tudo. é lindo. Pois é, e eu achava aquilo ali, tipo, ai meu Deus, queria tanto ser Oh. assim, mas E, hoje eu já e, consigo um pouco. e dormem descansados à noite? Ai, sim, eu não penso mais nisso. E Tem vivem algumas reuniões em tranquilos? inglês e não penso mais, não penso mais. A nossa maneira de viver traz-nos doença, eu acredito. E essa Pois outra é, maneira de viver dá. Estou aqui, estou no meu melhor que eu consegui dar hoje. E depois sim, melhora sim. todos os dias. Sim. Então, mas eu acho também, Ana, que a gente vive hoje num lugar que as pessoas cobram demais os outros, não Isso, é? Eu acho que tudo que eu, assim, esse medo que eu tinha eram por coisas que eu já ouvi ou isso, por pessoas que já falaram alguma isso. coisa. E E nós hoje eu estou em fechamos. reuniões, e hoje eu estou em reuniões com pessoas que são do mundo todo e cada um fala de um jeito. Aquilo Isso, ali é muito bem entendido isso, e todo mundo quer se fazer entender, todo mundo quer isso. passar aquela ideia. E isso é
a gente consegue fazer isso, né? O que é o mais importante, É uma assim. ferramenta só de comunicação, É, certo? É. é isso, Não, não é mede o isso. teu valor. O nível de inglês não mede. Nós temos de ter atenção aos ambientes, é um tema interessante esse. O ambiente em que ficamos, em que começamos a deixar que alguém meça o nosso valor, ou nós deixamos o nosso valor ser medido pelo inglês que falamos. Pois é, E dá esses espaços como tu estás mais internacionais, percebe que é toda a gente a tentar sim, comunicar. E sim, depois saem dali e vão fazer o seu trabalho, não é? O é inglês é só isso. uma maneira de comunicar ideias e de. Sim, é fazer aquela gestão, não é, das É. ideias e pronto. Lógico que tem pessoas que falam muito bem, que já não pensam nisso, e eu espero chegar um dia nisso. E elas E a fizeram o seu pessoa, caminho. é isso, e há É, pessoas como eu que estão sim, ali, olha, eu vou tentar, hoje eu é. vou mais um pouco, mais um passo, mas é isso, eu acho que a gente tem muitas essas ideias que já foram é, Em muitos lados. feitas, é Já. isso. Em Portugal temos um problema grave sobre isso. Eu sou muito chata sobre isso, porque há uma ideia de que toda a gente tem que falar um nível de inglês que é desumano, e então isso não funciona. Põe uma Sim. pressão em todas as pessoas nas empresas, não é? Pois é, isso é É muito uma mau. pena, e que não faz ninguém avançar. Se tivesse resultado era bom, mas não tem. Pois é. Não dormem, andam nervosas, fogem das reuniões, fazem tudo para evitar tudo, né? Porque sabem que a Sim. pressão está externa, então não ajuda ninguém. Sim, e com o tempo você vai conseguir, não é? Chegar Isso, ali, porque o trabalho vai pedir, você vai ter que se isso, esforçar mais, ou você vai ter que participar mais, isso. E e de fazer mais alguma forma perguntas e vai. vai chegar lá. É. É isso, é isso. Eu acho que é Ó, isso. ó, temos uma aluna que estava a dizer no o que eu faço é, ainda depois de tudo o que eu faço na reunião, envio o e-mail já por escrito, com mais calma, a perguntar, só para ver se eu percebi bem. Qual é o problema de sermos bons profissionais e fazer o que for preciso para ver se Pois percebemos é, a informação, não é? pois é. Só O que eu mostra a nossa faço capacidade. também é fazer, assim, quando eu vejo que é uma apresentação, uma coisa muito difícil, vai ser uma conversa que eu tento fechar aquelas ideias mais. Então, eu faço uma Isso, apresentação com aquelas ideias, porque isso, você fecha aquelas informações para não isso. deixar a pessoa ir para outro caminho e Exatamente, exatamente. que você pode ficar ali um pouco mais nervosa. Isso, Mas eu tento fechar também um pouco, fazer uma apresentação e falar, olha, eu fiz aqui uma apresentação para a gente, né, discutir cada tópico. isso, E aí já tem ali algumas palavras, algumas coisas que eu já uso, então é mais isso. fácil, não é? Você fecha ali mais a reunião e o. É uma maneira de controlar um É uma pouco. Eu maneira espero de que. falar um pouco. Sim, É, sim, claro que sim, claro que sim. Agora nós sim. vamos arranjando maneiras, não é? Sim, sim. Obrigada, Priscila, está bem? Obrigada a você, Ana, Bem, por tudo, por toda a obrigada. ajuda. Vou só parar de gravar aqui.